Olá pessoal, tudo bem? Eu, Fernanda Allen, aqui na Brain You Coaching, te dou as boas-vindas. Se você ainda não é inscrito no canal, eu te convido a se inscrever, compartilha esse material, dá um like, comenta. A gente está dando início agora em agosto e setembro nas mini aulas em coaching com práticas quartas-feiras a cada 15 dias para a gente trabalhar um pouquinho aqui em coaching, para a gente olhar para as ferramentas de apoio, como que essas ferramentas na sua realidade podem fazer a diferença em momentos de incerteza, momentos de mudança, de dificuldades, como os atuais que a gente está vivendo nessa pandemia, como que essas ferramentas de apoio podem fazer a diferença aí na sua realidade. Se você já conhece o nosso website, muito obrigada pelo apoio, tem muitos artigos, tem vídeos, tem cursos online, tem a nossa loja virtual, você já deu uma checadinha lá? E também, claro, se você quiser desenvolver um trabalho mais personalizado comigo, você me chama pra gente trabalhar aí na sua realidade o que pode e deve ser trabalhado. Eu tô aí à sua disposição. E vamos lá, dar início nessa série. Nesse primeiro vídeo eu quero falar com você sobre a importância do processo de coaching em momentos de mudança, de incerteza. As pessoas me perguntam: Fê, quando que é o momento ideal para eu começar a trabalhar em mim? Quando que é o momento ideal para eu me desenvolver? Segue aqui esse vídeo, a gente vai fazer também algumas práticas importantes para a gente incorporar o coaching no nosso dia a dia, especialmente em momentos de ansiedade, de mudança, como esses de pandemia que a gente está vivendo hoje. Vem comigo! O tema do vídeo de hoje é por que a dificuldade, o medo, o desconhecido causa tanta ansiedade e como que o coaching pode fazer a diferença nesse momento. E claro, como eu prometi, 2 práticas bônus ao final desse vídeo, então fica aqui com a gente, combinado? Em primeiro lugar, é importante a gente lembrar que o coaching é um processo dinâmico, é um processo confidencial, é um processo que trabalha o nosso próprio desenvolvimento de dentro para fora. Existe toda uma metodologia, uma dinâmica em coaching que eu trabalho, quem já me conhece sabe, que tem um começo, meio e fim. A gente normalmente desenvolve um processo com sessões semanais e dentro de um período aí de bimestre, de 2 meses, 2 meses e meio, até que cada um tem aí o seu momento, mas normalmente a fluidez é essa. E durante esse tempo, o que a gente trabalha? Em primeiro lugar, a gente precisa fazer uma autoanálise, a gente precisa fazer um mapeamento da realidade. Vamos levar em conta a realidade atual que a gente está. Pandemia, ansiedade, medo do desconhecido. Eu não sei como que a minha família vai estar daqui um dia, daqui uma semana, daqui um mês. Eu não sei como que eu vou estar. Eu não sei se o meu trabalho vai se manter. Então a questão do medo do desconhecido na situação financeira, familiar, de saúde. Você sabe o que eu tô falando, estamos juntos nessa. E não é um ponto específico no mundo, é o mundo todo. Então nós estamos vivendo uma crise mundial. E quando isso acontece, eu vou até compartilhar com vocês um artigo aqui embaixo da Business Insider, que a Datilo comenta a importância de nós olharmos para essa realidade e por que nessas situações de insegurança, de medo, o desconhecido alimenta a ansiedade. E o que a gente tem que olhar para essa situação? A gente tem que olhar para dentro da gente, olhar para a realidade e ver o que dá para ser feito, o que está no nosso controle. Então tem muito a ver com o processo de coaching. Claro que nada acontece da noite para o dia, não é um milagre aqui, mas existe um processo que a gente pode trabalhar, que a gente pode fazer. E eu sigo muito a neurociência, a neuroplasticidade, trabalhando o nosso cérebro, o nosso mental. E a gente sabe, a ciência comprova, que após os 7 anos de idade, nós, seres humanos, absorvemos o novo conteúdo, absorvemos a novidade por meio da repetição. Então é isso que eu te convido a fazer nesse primeiro vídeo. Olhar para o que você tem ao seu redor, seja uma leitura, seja uma prática, e repetir de forma que seja inserido na sua realidade para virar um hábito. Quem já trabalha comigo sabe bem do que eu estou dizendo. Se essa é a primeira vez que você está aqui em contato comigo, ou se esse assunto é novo para você, eu quero que você olhe para a questão de que a neurociência fala.
Se você trabalhar em algo repetidamente por 21 dias pelo menos, o seu cérebro começa a assimilar, a aceitar e, claro, um dia após o outro você vai trabalhando e vai achando normal aquilo. Então, isso serve para uma série de trabalhos aí que eu vou sugerir para vocês ao longo dessa série e para outros vídeos que já estão aqui também. Então lembre-se, importante é praticar, praticar, praticar de forma repetida um dia após o outro. E claro, pulou um dia, volta no dia seguinte e segue lá. A importância de você olhar para a sua realidade e ver, bom, se eu não conseguir perfeitinho 100%, lembre-se que para o coaching 1% é melhor que 0. Então eu tô aqui para te estimular, para que você coloque a sua intenção positiva, mesmo em momentos mais difíceis, mesmo em momentos mais caóticos, que você olhe e fale: o que hoje eu consigo controlar? E a Datilo, nesse artigo que eu compartilho aqui com vocês, extra de apoio a essa mini aula de coaching, é que vocês olhem para a situação da seguinte maneira: sim, o mundo tá caótico. Sim, eu não tenho controle sobre o que pode acontecer hoje, amanhã, daqui uma semana, daqui um mês, daqui 6 meses. Eu não sei se eu vou ficar doente ou não. Eu não sei se a minha família que tá ali doente vai se curar ou não. Eu não sei o que vai acontecer exatamente no âmbito financeiro, profissional na minha vida e dos meus familiares e dos meus amigos. Mas o que eu posso controlar hoje, no aqui e agora, nesse momento? Um dos exercícios que eu faço comigo, com os meus clientes, que eu quero compartilhar aqui com você, uma ferramenta de apoio no plano mental para desenvolver o seu mindset, a sua mentalidade, é focar no aqui e agora, é a prática de mindfulness. Tem muitos vídeos, muito material, quem me acompanha sabe, tem lá no meu website, tem aqui no YouTube. É para você, com o menor julgamento possível, focar no aqui e agora e fazer a sua parte. Que às vezes é só respirar. Às vezes é puxar um ar profundamente, segurar e soltar 3 vezes seguidas para você lembrar que você está no aqui e agora. E essa primeira prática que eu quero que você trabalhe aí na sua realidade é que você, usando essa técnica de mindfulness, de estar presente no aqui e agora, com o menor julgamento possível, fazendo o que dá para ser feito nesse momento, é olhar para o que está no seu controle. Então, quando vier um pensamento negativo, um pensamento de dúvida, de insegurança, de medo, eu quero que você se lembre de repetir. Pode ser por escrito, pode ser repetido na fala mesmo. É que você construa o que faz sentido, que tem conexão com você, pequenas frasezinhas para você repetir como se fosse mantra, para você repetir um dia após o outro, 21 dias. Por exemplo, independentemente da situação externa, o que eu posso fazer nesse momento é estar presente e fazer o meu melhor no trabalho, nas finanças, na minha família. Outro exemplo, eu sei que nem tudo está no meu controle, mas hoje o que está no meu controle, o que é certo, é que eu amo a minha família e eu vou fazer o que eu puder nesse momento, agora e daqui para frente. Veja que nesse exercício o nosso mental pode estar no passado, no futuro, a gente forçosamente traz ele para o presente, nos lembrando, com um diálogo interno de que as coisas podem não estar 100% funcionando bem, mas o que está no meu controle, eu sigo progredindo um passo após o outro. Esse é um exercício poderoso. Eu quero deixar aberto aqui esse exercício, se você quiser colocar aí nos comentários as suas sugestões ou externalizar aí que frase que você está trabalhando como mantra. Mas é importante a repetição, é importante que você acredite. Pode ser que no começo seja um pouco difícil, mas que você trabalhe e desenvolva esse autodiálogo positivo, focado no aqui e agora, no que você nesse momento está no controle. Essa é uma prática, primeira prática dessa série, dessa mini aula aqui para você, que eu quero que você se desenvolva e teste. Pode ser que não funcione para você num primeiro momento, continue praticando e depois me conta. E claro, a gente tem a segunda prática bônus que eu quero entrar agora com você. Como eu disse no início desse vídeo, o processo de coaching é um processo.
depende do seu engajamento, depende da sua prática, da sua dedicação. Então, a segunda prática que eu quero trazer para você é que você olhe aí para sua realidade, que você não se desespere, que você se contenha, que você esteja presente no momento, sabendo que tudo passa, mas que é importante você focar no aqui e agora, no que dá para ser feito, no que você consegue fazer e seguir persistindo, tá bom? E aí nessa segunda prática, quando você tiver com a cabeça muito cheia, muito ansioso, ansiosa, muito nervosa, eu quero que você respire fundo também com a base em mindfulness, de estar presente no aqui e agora, nesse momento, com o menor julgamento possível, olhando para você e entendendo que é o que dá para ser feito. Então vamos focar aqui, vamos colocar nossa intenção positiva no que dá para ser feito. E aí a prática de aterramento que a gente fala, que é a prática de mindfulness acoplada aí aos 5 sentidos. Isso mesmo. Quem já acompanha aí os meus cursos online, quem já fez uma mentoria virtual comigo, sabe que essa é uma prática muito legal. É uma prática que te coloca no momento presente e te acalma, te equilibra, para que você consiga agir e reagir dentro da maior normalidade possível, mesmo que o mundo esteja aí desabando ao seu redor. Então, respira profundamente aqui comigo. Toma um golinho de água se você tiver uma aguinha aí do lado, então pausa esse vídeo, respira profundamente, entre em conexão com esse momento e agradece. Obrigada por eu estar aqui nesse momento, obrigado, obrigado, obrigado. Respira profundamente e me nomeie, pode anotar ou pode falar 5 coisas que você vê. Vamos trabalhar a sua visão agora. O que você está vendo? Eu estou vendo a Fernanda, eu estou vendo isso ali no vídeo, eu estou vendo isso ou aquilo. Esteja aqui presente na sua visão. O que será que você está ouvindo? Me dê 4 coisas que você está ouvindo. A minha voz, o que mais você está ouvindo? Anote aí ou traga falando o que você está ouvindo. Em seguida, 3 coisas que você está sentindo o cheiro. Vamos trabalhar essa parte. Será que tá um cheirinho de café, um cheirinho de um bolo saindo na hora? O que eu tô sentindo o cheiro? O cheiro de um perfume? Respire e volte pro momento. Me dê 2 coisas, 2 sabores que você consegue sentir. Aí o seu paladar, vamos trabalhar o seu paladar. Pode ser um chiclete, pode ser alguma coisa que eu acabei de comer, pode ser um suco que eu tomei, pode ser um café. Qual é o paladar aí que eu tô sentindo agora? E eu quero que você respire profundamente nesse exercício. Nós trabalhamos 1, 2, 3, 4 e agora o sentimento. Onde é que você está tocando? Uma coisa que você consegue tocar e sentir. Respira profundamente e agradece a oportunidade de estar aqui. Eu sei que as coisas não estão perfeitas como a gente gostaria que estivesse, muito longe disso, né? Mas o que eu quero trazer para você aqui é que em coaching tudo tem um começo, um meio e um fim. E cabe a cada um de nós nessa trajetória trabalharmos um passinho ao dia, com foco, com eficiência, e essas práticas te ajudam a estar mais presente no aqui e agora, para fazer da sua realidade uma realidade mais produtiva, uma realidade mais feliz. E me segue por aqui, a gente vai ter daqui 15 dias a segunda aula aqui em coaching com práticas bônus para você. E claro, eu estou sempre à disposição. Não esquece de conferir os novos produtos lá na nossa loja virtual. É o nosso e-commerce que está nascendo, está crescendo e só poderia acontecer com você. Então você é parte desse nosso crescimento, minha gratidão e vamos juntos. Um grande beijo e nos vemos daqui 15 dias.